Valendo. Então, boa noite. Nós do GEIF viemos nessa noite conversar um pouco sobre o capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Esse capítulo, seguindo obviamente o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos correlacionar com o momento que nós estamos vivendo. Então, esse Evangelho, ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornai-vos-eis para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. João, capítulo 14, de 1 a 3. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer, com o nosso irmão Acioli, essa visão da doutrina a respeito desse capítulo. Tudo bem. Antes, porém, uma boa noite a todos, né? É muito agradável estar cercado de muita gente alegre, elegante. A gente lembra que estamos aqui em grupo, agrupados com o objetivo de fazer nascer o conhecimento, e eu me coloco aqui de antemão para lembrar, né, que estamos aqui com a professora Josi, à minha direita, professor Bruno à minha esquerda, eu como aprendiz aqui tentando aprender com eles, né? Eu não vou perder a chance. Então, é claro que essa é uma experiência inovadora, né? E vai demandar de nós criatividade, serenidade e confiança, porque o novo às vezes requer da gente um pouco de coragem que assusta. A gente vai esquecer que estamos ali ao alcance da câmera e vamos principiar essa abordagem, né? Hoje aqui no dia frio de abril, na quinta-feira 23 de abril. É um mês de muitas aberturas e comemorações e é muito animador ter essa possibilidade do diálogo, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então isso é muito comentado, digamos assim, no Evangelho, e a abordagem espírita, ela nos faz lembrar de quantas possibilidades podem haver de lugares diferenciados dentro de um mesmo espaço, como a nossa casa, né? A nossa casa é cercada constituída de vários cômodos diferentes, cada um com a sua função, e a soma destes cômodos constitui uma morada, uma casa, um lar. E cada lar é constituído de acordo com o gosto, a cultura e as possibilidades de cada indivíduo ou família que determina-se ou busca um lugar de encontro de um núcleo familiar. Considerando a casa do Pai e compreendendo o Pai como a unidade criadora de todas as coisas, é claro que essa casa pode se dizer com certeza é o universo, né? E o universo, que ainda para todos nós é muito desconhecido, é amplo e guarda na sua intimidade, na sua amplitude, diferentes moradas físicas e moradas de outras dimensões mais puras que ainda não nos é dado o pleno conhecimento. E o Cristo, nessa afirmação, ele cita, né, que na casa do Pai há várias moradas. Eu irei para uma dessas, e quando eu me adiantar e for, eu lá estarei, prepararei o lugar para vós. Então ele antecipa-se, citando que ele vai antes de nós, mas que lá chegando ele vai preparar o lugar para nós, o que dá a entender que esse estágio de vida física é apenas uma das moradas do Pai.
mas não é nem a mais importante e nem a única, mas mais uma de várias. Então, se observarmos como um astrônomo, entenderemos a infinidade de astros, de sistemas solares. E só para relembrar, né, é bom citar que nós habitamos o terceiro planeta, Terra, o nosso sistema solar, que é um astro de quinta grandeza, se não me engano, um sol amarelo de quinta grandeza, não é tão importante. E esse nosso sistema, ele constitui uma peça em equilíbrio e ligado por uma rede energética à constelação de Touros, considerado e chamado por muitos também pela constelação das Pleiades, onde destaca-se um Sol central, conhecido como Alfa Taurus ou Alcione. E este Sol alimenta toda esta conjuntura de sistemas, né? É um associado de várias estrelas. E dentro desse conceito, nós poderíamos dizer que esse conjunto de sistemas, do qual o nosso faz parte, é apenas uma peça de um grande condomínio. E nem o mais importante, nem o menos, mas dentro do conjunto é uma peça da engrenagem. E o conjunto, para que funcione com perfeição, ele deve contar com cada uma destas peças. O nosso sistema solar é uma dessas peças. Inclusive no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, Kardec questiona, né? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E o Espírito da Verdade responde, sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então, assim, acaba que fica claro a pluralidade de existências, né, em diferentes planetas, em diferentes esferas. Acaba que não é porque nós não vemos condições em outros planetas, condições materiais, condições físicas e similares com a nossa, nestes planetas de haver existência, né, que não ocorram. Então, assim, acaba que existem sim outras existências com outras necessidades mais planificadas, necessidades mais singulares, né? Das quais nós vamos alcançar um dia, nós vamos atingir um dia. A partir do momento que a gente assumir uma postura, uma conduta moral, se desprendendo de toda a bagagem de sofrimento, de orgulho, de vaidade que ainda nos fixa neste planeta. Acaba que no Evangelho, num fragmento do Evangelho do capítulo 3, no item 2, afirma que segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possuem, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então acaba que a nossa percepção diante das situações que a gente vive vão depender do nível de consciência que a gente possui. Então, se nós mesmos nessa situação, nessa condição de quarentena, nessa condição da qual nós precisamos ter mais cautela, precisamos fazer a nossa parte como seres humanos, como cidadãos, né? A gente precisa ter esse compromisso não somente com os nossos familiares, mas com a nossa própria vida. A partir do momento que a gente se vê nessa situação de perigo, né, mundial, nós temos dois posicionamentos a optar, né? O primeiro é se desesperar, é se debruçar na angústia, no medo, na ansiedade, no pavor, e a gente, assumindo essa postura, a gente passa a viver e a sobreviver mergulhado e envolvido
nesses sentimentos, nessa proporção de sentimentos que são negativos, né? Mas existe uma outra opção, da qual a gente pode aproveitar o convívio no lar, né? Aproveitar essa quarentena e enxergar inúmeras oportunidades de nos aproximarmos com os nossos familiares, né? Que são a nossa verdadeira escola aqui em vida, né? Os nossos pais, a convivência com os nossos irmãos, com os nossos filhos. A partir do momento que a gente enxerga a positividade até nesses momentos turbulentos, né, que a gente passa, a gente acaba de certa maneira passando por tudo isso com a maior leveza, passando por tudo isso com a sensação de que foi mais fácil do que a gente imaginava. Claro que esta é uma problemática que tomou proporções mundiais e que a gente não sabe ao certo quando isso vai acabar, quando isso vai findar. Mas este é um momento, inclusive, para que a gente trabalhe a nossa fé, né? A nossa fé de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus, Ele controla o leme do nosso barco, né? São nesses momentos de turbulência que a gente se coloca à prova mesmo, que nós somos colocados à prova, sobre a nossa fé mesmo, que se fosse do tamanhozinho de um grão de mostarda, ela seria suficiente para mover montanhas, né? Mas infelizmente a gente ainda se enquadra numa posição de termos a todo instante de ser vigilante, né? Vigilante com as nossas atitudes, com os nossos princípios, com os nossos valores, para que a gente possa sempre fixar esses princípios que a gente sempre vem estudando aqui no centro, né? Princípios de fé, de amor ao próximo, de confiança, de sempre desejar o bem para aqueles que estão ao nosso lado. Então, a partir do momento que a gente vive numa situação como essa, a gente sempre vai ter duas ou mais opções de postura a seguir. E cabe à nossa consciência, cabe à nossa reflexão, né? Optar pelo que vai nos fazer mal ou que vai nos proporcionar passar por toda essa situação com a leveza maior. Há um outro fragmento no item 4 do mesmo capítulo 3 que diz que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. São através desses momentos de misérias, de tristeza, que isso acaba proporcionando em nós um sentimento de mudança. É através das sombras que a gente enxerga a luz. Quando a gente está dentro de uma caverna completamente escura e entra uma frestinha de luz, através dessa escuridão a gente consegue enxergar essa luz. Então, a partir desses momentos de dor, de tristeza, de mágoa, de angústia, a gente tem uma oportunidade valiosa, a partir do momento que a gente se dispõe a isso, né, de enxergar novas possibilidades estas que vão nos fazer indivíduos melhores, né, indivíduos mais capacitados, indivíduos mais, inclusive, fortalecidos diante das adversidades. Então, a partir do momento que a gente compreende que a Terra, ela não é um reduto de prazeres, um local onde a gente está aqui no momento para se divertir, para passar o tempo e para desperdiçar este tempo, né? Esta é uma oportunidade valiosa que temos de aproveitar cada instante, cada situação, cada momento, bom ou ruim, para fazermos o que é certo. Fazermos o que é certo como indivíduos, fazermos o que é certo como filhos, né? Como profissionais, como amigos, né? A todo instante nós podemos fazer novas moradas fortalecidas, né? E aí, quando a gente pensa em moradas, existe sempre um questionamento: como é que eu, como indivíduo, conhecedor da palavra, conhecedor dos princípios e dos valores, como é que eu estou preparando essa morada dentro de mim, né? Para receber a minha mãe todo dia, para receber o meu amigo, para conviver com colegas de trabalho, para conviver com minha esposa. Então, assim, como é que eu estou me preparando, me fortalecendo, me valorizando, né? Me amando? Será que eu estou agindo certo, né? E quando a gente está dentro do nosso lar, geralmente surge aquela inércia, aquela falta do que fazer, aquela sensação de que o tempo não está
passando, dia que eu estou desperdiçando um tempo valoroso, que eu podia estar fazendo outras coisas mais úteis, quando na verdade eu poderia estar aproveitando o meu tempo, ao invés de pensar dessa forma, em procurar me melhorar, né? Olhar no espelho, olhar para dentro de mim e refletir quais questões em mim eu devo melhorar, né? Já que eu não posso fazer nada diante de toda essa situação, já que não está no meu alcance, eu devo entregar a Deus, né? Que está no controle de todas as coisas. Então, já que está na mão dele, o que é que eu posso fazer em mim para me melhorar? Ao invés de enxergar defeito no outro, até porque a convivência familiar, por ser algo desafiador, ela possibilita inúmeras oportunidades de, inclusive, atritos, né? A convivência não é algo fácil, né? A convivência com pessoas próximas já é difícil, né? Imagina com pessoas que não são do nosso convívio, né? Então, assim, quando a gente tem irmãos, sempre tem atrito. Quando nós temos pais e mães, muitas das vezes há uma divergência de valores, né? Há uma divergência de opiniões, e nesse momento atual, inúmeras pessoas estão tendo essas oportunidades de equalizar situações, né? Claro que muitas dessas pessoas também optam pelo lado extremista de não querer compreender o outro, de só apontar o defeito, de não querer enxergar que o erro pode estar na própria pessoa, ao invés de ficar enxergando o erro em quem está à sua frente, né? Então tudo isso vai de escolhas, mas nós, como conhecedores dos princípios e valores a seguir, cada um de nós precisamos fazer nossa parte, né? Como filhos de Deus, como servos e como pessoas comprometidas para o propósito do bem. Então, não cabe a nós esperarmos pelo outro, né? Cabe a nós esperarmos, fazermos a nossa parte, e independente de como o outro reaja, nós vamos ter a certeza de que fizemos o que é certo. É interessante, Bruno, e aí eu vou passar de novo para a Cioli, porque quando você coloca essa dinâmica que a gente vive, aí a gente vai, né, Cioli, para outra parte do Evangelho que fala, já nas instruções dos Espíritos, aqui os mundos superiores e inferiores. E é importante que essa dinâmica da doutrina a gente sempre evidencie, né? Que nós temos essas categorias que devem e se colocar, né? Nesse momento, qual é a posição da Terra, né? Muito bem. Então a pergunta e a colocação é cabível porque ela foca a posição da Terra em relação à graduação que a doutrina a coloca. Então é interessante perceber que a Terra já passou de um estágio de um mundo primitivo para o segundo estágio, que é provas e expiações, aquilo que realmente é, né? Atualmente. Notadamente houve talvez uma outra transição lá atrás, quando o planeta recebeu a visita do divino emissário aqui na crosta terrestre, e as lições de amor, de sentimento, do exemplo e da caridade impulsionaram a civilização a um novo período. Então os filósofos conceituam, Josi, que o nosso tempo, a nossa civilização é dividida em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Então acreditamos que o período em que a Terra passou de um plano primitivo para provas e expiações estaria muito vinculado à chegada do Cristo, a segunda revelação. Se Moisés foi a primeira revelação, Cristo a segunda, e a terceira o advento do Consolador anunciado por ele. Então a vinda do Consolador marca todo um preparo para a mudança, para um novo degrau, que seria um plano de regeneração. Então a Terra ainda não é um mundo tão adiantado, ela está em período de avaliação, já está sendo chegado, né, o momento da grande transição,
com toda uma conjuntura de fatos que têm sido acentuados na segunda metade do século XX e, notadamente, com o início do século XXI. Então aí a gente percebe, né, as colocações de Chico em relação a 50 anos após o homem ter chegado à Lua. Então, em julho do ano 2019, teria se completado esse período de 50 anos, quando não ocorreu a Terceira Guerra Mundial, graças a Deus, mas estivemos bem próximos. E dali para cá, marca-se um novo momento, acentua-se a grande transição com cataclismas geológicos, climáticos, políticos, que é um conjunto de efervescência que ocorre no mundo físico ou no mundo tridimensional e no mundo transcendental, quando a psique de vários indivíduos apegados a práticas antiéticas estão sendo, digamos assim, em plena efervescência, e esses indivíduos estão sendo convidados a seguirem para outros planos, a outras moradas compatíveis com a sua vibração espiritual. Serão aqueles alunos que não conseguiram prestar a devida eficiência na escola Terra e serão transladados ou emigrados para outros planos. E aqueles que aqui ficarão terão a grande responsabilidade de se desapegarem de toda posse, de tudo aquilo que representa a ilusão que os orientais chamam de Maya, a busca da sensualidade, do prazer, de viver para satisfazer o ego. Então, o ser humano da nova raça que já começa a nascer, que nós somos herdeiros ainda da quinta raça, que está prestes a ceder espaço para a sexta raça aqui no planeta Terra, e o Homo sapiens, como conhecemos, será substituído por uma nova raça com características outras, do ponto de vista psicológico, emocional, da criatividade, da capacidade de pensar, de telepatizar, e com habilidades que nos suplantarão em muito, principalmente a mediunidade. Então a nova Terra, ou o planeta Terra regenerado, sem sombra de dúvida, será um plano de muito maior desenvolvimento do que esta Terra que conhecemos. Então as mudanças geológicas, surgirão novas faixas de terras em função de que o globo também se transforma, se movimenta, e poderão surgir, digamos assim, novidades geológicas. Poderá surgir seres humanos com corpos melhor aparelhados, com sistemas digestivos mais evoluídos, com a capacidade de pensar mais ativa, com a glândula pineal operando realmente e cumprindo o seu desígnio como antena parabólica, né, das nossas faculdades mediúnicas, telepáticas e outras que ainda não conhecemos. Que o suceder dos anos e o mérito de cada indivíduo possibilitar essa evolução muito estudada, e que, digamos assim, alguns estudiosos da fisiologia humana já associam que em cada mudança da primeira raça para a segunda, a evolução do osso chamado esfenoide, que acompanha cada mudança do nosso estado ou da nossa evolução. Então, muito possivelmente, uma das provas fisiológicas será uma nova angulação do osso esfenoide, viabilizando que o nosso cérebro possa desenvolver novas faculdades compatíveis com a sexta raça, com o ser humano do porvir. Então, a Terra está mudando, do ponto de vista físico, do ponto de vista geológico, do ponto de vista energético. Há seres no plano espiritual que já observam que neste momento da pandemia, que infelizmente algumas pessoas desenvolvem o medo, o pavor,
Existe um lado muito positivo, porque temos mais tempo para refletir, mais tempo para vibrar, mais tempo para expandir a nossa consciência espiritual e possibilitar a criação de energias muito úteis à criação de um novo padrão energético necessário às modificações do planeta. Assim como nós, enquanto seres humanos e energéticos, somos portadores de meridianos de força, somos uma pequena usina de energia ligada espiritualmente à grade energética da Terra. Esse planeta, para que ele possa evoluir, transitar de um estágio para outro, é necessário que nós permutemos e criemos essas energias através da prece, do desapego, da oração, da solidariedade e da fraternidade, para que tenhamos de fato merecimento de sermos seres da grande fraternidade que já vive, que nos assiste e acompanha nossa evolução de muito próximo de nosso planeta, por permissão do Cristo, para que esses irmãos mais velhos nos auxiliem nesse período de transição. Então a Terra, também conhecida como Gaia, necessita de nossas energias para que ela se cure das agressões que vem sofrendo ao longo dos últimos anos, e para que ela não perca a sua função como grande educandário, como nave que nos conduz no universo, na nossa grande jornada evolutiva. Então, de certa forma, a Terra hoje está evoluindo e precisa também da nossa colaboração para um plano um pouco mais superior. Ainda longe de ser um plano celeste ou feliz, mas um plano regenerado poderá se caracterizar como um globo ou um orbe onde não haverá fome, onde não haverá injustiça, onde realmente a posse deve ser comunitária e onde aqueles que se destacam serão muito mais pela inteligência emocional, aliada, é claro, ao conhecimento científico que nos dará condições de colonizar o nosso planeta, a nossa Lua e outros globos mais próximos a partir de uma interação e de uma fraternidade mais ampla com irmãos que ainda não conhecemos muito bem, mas que nos conhecem, não interferem diretamente em nossa vida, mas depende do nosso equilíbrio para que o equilíbrio de nossa Terra e de nosso sistema solar continue. Haja visto o gerenciamento inteligente, amoroso e equilibrado do nosso governador Jesus, que nos acompanha, nos intui e conta com a egrégora de várias equipes que trabalham nesse processo de regeneração. Os samaritanos que servem a Maria, a egrégora dos médicos que trabalham com a equipe de Bezerra e vários outros que trabalham juntos de nós. Fraternidade Branca, os Cavaleiros da Luz e muitos outros que não conhecemos, mas que nos conhecem e compartilham de suas experiências, de suas expectativas, porque eles também precisam de nós. Então, nosso apoio, a nossa vibração é deveras importante em um momento onde percebemos ainda muitos de nossos irmãos equivocados, apegados à posse, ao poder temporal e se perdem equivocadamente em sonhos, em quimeras, em maia, que são as ilusões da carne. O nosso destino vai além da carne, porque somos espíritos imortais em rápido trânsito na Terra. Estes seres que acreditam em nós e em nosso potencial
ele busca nos estimular a viver o bem e a praticar o bem, para que a Terra seja de fato um mundo superior ao que hoje habitamos. Então, nosso planeta é um ente vivo que guarda muita semelhança conosco e depende de todos nós para que ela se cure dos males que tem assolado e provocado as agressões que observamos notadamente aos animais, ao meio ambiente e do homem para o homem. Olha, eu vou aproveitar e quando a gente fala dessas muitas moradas, né? Eu acho que, e gosto de usar esse termo, quando a gente fala em muitas moradas, a gente precisa entender, né? E como foi muito bem dito por você, dessa transição que nós estamos passando, mas que se existe uma escala, né? A gente precisa, para fazer o mestrado, o doutorado, a gente precisa passar pela graduação. E eu gosto muito de ver esse nosso momento como uma graduação. A gente não pode pensar nas inúmeras moradas do Cristo se esse Cristo não habitar dentro de nós. Emmanuel, em diversas e diversas vezes, ele deixa claro que o céu e o inferno está dentro da gente. Então, dentro dessa perspectiva, e nesse momento que nós passamos, uns vão optar por fazer o inferno dentro de si. Outros farão morada de Deus nesse momento. Então, falar das diversas moradas e da grandiosidade que é o universo passa primeiro pela perspectiva da graduação. E a graduação é conhecer o governador espiritual dessa terra. Eu jamais, e nós, nesse momento, jamais poderemos pensar em outras moradas se nós não fizermos essa reforma de primeiro nos conhecer. Quando Jesus diz aqui no Evangelho que voltará, e há uma grande discussão teológica em cima desse retorno do Cristo, eu acho que o dogmatismo deve ficar de fora. Para muitos, Jesus nunca saiu daqui. Para quem convive com o Cristo, ele não precisa voltar. Aqui ele está. Então, dentro da perspectiva de muitas moradas, a gente precisa nesse momento também ressignificar sentimentos, né? É um momento oportuno de ressignificação. O que era ilusão, o que era felicidade há 40 dias atrás, hoje já não tem a mesma perspectiva. Então, antes de adentrarmos também, é muito importante que a gente fale das diversas moradas, é muito importante que a gente se pense para onde eu vou depois que eu deixar o plano físico. Mas muito mais importante também dentro dessa perspectiva é buscar a reforma moral, é buscar esse Cristo agora, hoje. Né? Então, eu acho que o nosso diálogo, que casa muito bem quando o Bruno fala aqui, que nós temos uma oportunidade real de convivência com a família para tirar essas arestas. Quando a Scioli nos coloca essa dimensão do que é o universo e nós somos, né? Ele deixa bem claro o que é o planeta Terra próximo desse universo. Mas há uma lição também muito interessante nesse evangelho. Quando Jesus nos propõe as diversas moradas, olha como as dores atuais ficam pequenas. Olha como os problemas atuais ficam pequenos diante das diversas moradas que se tem. Então, o que é o planeta Terra próximo de Júpiter? O que é o planeta Terra diante da constelação? Então, há um recado também muito bacana do Cristo aí, né? Se eu tenho muitas moradas, essa aqui é apenas uma passagem da vida eterna que nós teremos. Agora, eu não posso pensar nessa vida eterna que nós teremos se nós não partirmos do princípio. Deixar o corpo físico, nada mudará do céu ou do inferno que é criado por mim nesse momento. Então, o Evangelho também nos propõe essa ressignificação, esse olhar amplo de que nós somos muito pequenos diante da grandiosidade de Deus. Que nós precisamos criar esse céu aqui, dentro dessa morada. Essa reforma íntima, ela é necessária para que a gente se pense nessa outra grandiosidade. Então, o Evangelho
nos deixa claramente, e eu gosto muito de utilizar das palavras de Emmanuel, que eu não posso jamais conhecer qualquer outra esfera que é proposta pelo Cristo, de outras moradas, se antes ela não estiver na minha morada principal. Se essa reforma não ocorrer agora. Porque nós precisamos dessa grandiosidade, nós precisamos relembrar sempre que existem sim várias moradas, o próprio Cristo diz que foi preparar, mas nós também precisamos nos perguntar, nós estamos prontos para receber essa morada, né? E talvez um desses estágios, né, foi colocado por Bruno agora. Essa quarentena é a convivência agora que nos coloca à prova do que é prioridade, né? Do que vem a ser de fato, quem somos nós dentro dessa grandiosidade de Deus. Então que nós possamos aproveitar, né, a passagem do Evangelho, onde o Cristo nos coloca essa vida eterna, eu acho que é um ponto muito importante, as diversas moradas que colocam essa morada aqui e os problemas vivenciados nessa morada como algo muito pequeno, com algo ainda que a gente às vezes passa os dias com angústia, se angustia com tão pouco, e Deus aqui batendo a nossa porta, nos colocando. Isso aqui é só um estágio, tem muita coisa, é muito grandioso para se pensar, mas enquanto a gente não chega dentro dessa grandiosidade, se faz necessário, é muito importante que a gente não perca o foco. Esse momento ele é oportuno de reforma íntima, que se eu deixar o corpo físico hoje, se eu vivo no inferno, eu levarei esse inferno, porque a nossa mente é o nosso templo, o nosso coração é o nosso templo. Se eu faço a morada de céu agora, quais são as minhas prioridades, o que é que me faz feliz, porque isso está muito efêmero, né? A gente vê muitas pessoas dizendo, eu quero viver intensamente, eu quero viver, eu quero ser feliz, e se perde o fio da meada do que nós viemos fazer aqui. Né? O que é que traz essa felicidade? Essa morada aqui é para quê? Eu acho muito importante nesse momento, e com a passagem do Evangelho que fala dessa eternidade, mas que antes de conhecermos a eternidade, se faz necessário, antes de conhecer o planeta, se faz necessário que a gente se conheça. Eu acho que um ponto que a gente não pode esquecer nesse momento desse Evangelho, é necessário o autoconhecimento. O momento é oportuno para o autoconhecimento. E dando essa sequência de autoconhecimento, a gente vai fazer as nossas considerações, passando por todos, vamos começar pelo Bruno, qual é a mensagem que a gente deixa hoje, né? Se a gente teve o nosso bate-papo aqui com muitas moradas na casa do meu pai, e dentro dessas moradas hoje a gente passa por um período delicado da história, e a gente já traz a nossa realidade, né? É preciso repensar o que é felicidade. Qual é o meu papel na sociedade que eu vivo? Antes que eu espere a volta desse Cristo, onde está Cristo hoje, dentro da minha convivência? Como é que ele se apresenta hoje? Como é que está a minha morada interna para esse retorno desse Cristo? Bruno, dentro dessa perspectiva, eu queria que você falasse para a gente, fizesse as considerações finais, justamente como é que a gente pode se comportar, como é que a família hoje deve olhar para essa passagem do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu pai, e eu digo isso, as considerações, qual é o papel de cada um hoje para deixar essa mensagem para a família? Antes de fazer minhas considerações, eu gostaria de fazer a leitura dessa belíssima poesia, que é bastante condizente com o cenário atual que a gente vive. É uma poesia de Casemiro Cunha, do livro De Mãos Marcadas, do Chico Xavier. E a poesia é intitulada No Momento Terrestre. Espírito reencarnado, no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo o bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo o bem. Exerces muitos cargos sem apoio de ninguém. Não te queixes, nem reclames, espera fazendo o bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Sê fiel à obrigação, espera fazendo o bem. Calúnia veio ferir-te,
sem que se saiba de quem. Não some forças das trevas, espera fazendo bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém. Não permites mal por mal, espera fazendo bem. Alguém te falou com mágoa, de lodo que o mundo tem. Contempla o céu, fita o sol, espera fazendo bem. Se queres felicidade, não tarde e mais além, não te afaste do serviço, espera fazendo bem. Deus é Pai justo e perfeito, dá tudo e nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo bem. É uma linda mensagem que nos traz, respostas sobre esse cenário atual. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aflições, mesmo diante das incertezas, uma postura a gente deve tomar. A gente precisa ter a resiliência, a resignação de se manter fazendo o bem, de se manter fazendo o que é certo, Mesmo alguém nos ferindo, mesmo alguém nos caluniando, mesmo diante dos atritos, dos momentos de aflição, nós devemos nos manter fazendo o bem, para que tudo possa fluir de maneira natural, para que tudo possa caminhar em nossas vidas. Até porque quando a gente fica envolvido nos dramas da vida, no materialismo, nos vícios que nos afundam cada vez mais no sofrimento e nos desaceleram do propósito que a gente assumiu, em cumprir nessa reencarnação, acaba que se a gente se fixa nisso, a gente perde valorosas oportunidades de melhorar a cada dia, a cada instante, Então, é importante, se faz necessário, que continuemos fazendo o bem. Se hoje temos a oportunidade de convivermos mais com nossos familiares, de cuidarmos mais da nossa saúde, do nosso estado emocional, diante das aflições da vida e diante dessa pandemia, que tomemos como essa situação como uma oportunidade mais do que essencial e maravilhosa e enriquecedora de utilizarmos cada segundo fazendo o bem para a nossa vida, para a vida dos nossos semelhantes, para a vida das pessoas que a gente ama e aqueles que a gente ainda não consegue amar, que a gente possa respeitar, que a gente possa entender o lado do outro, que a gente possa entender a postura de cada um. Nós estamos no mesmo lar material, mas cada um habita um universo, um universo de ideais, um universo de consciência, e a gente precisa respeitar, até porque Deus respeita cada um de seus filhos. Se Ele assim o respeita, nós também devemos respeitar o espaço de cada um, Então, hoje temos como resposta, hoje temos como ideal assumirmos essa postura como filhos de Deus, de fazermos o bem, de fazermos a nossa parte. E agindo assim, a gente passa a viver com maior felicidade, com maior leveza. A gente vai passar por tudo isso com uma serenidade maior, com a certeza de que tudo ficará bem, porque nós estamos fazendo bem, nós estamos cultivando isso. E acabamos colhendo no futuro, no amanhã, o proporcional a isso que a gente está semeando. É oportuna a sua questão. Então a gente deve prosseguir fazendo o bem, como estava na poesia, Devemos observar sempre que em toda oportunidade, mesmo na dificuldade, encontramos a resposta da superação e usar da criatividade para sempre nos posicionarmos. Em que eu posso ser útil? De que forma eu posso servir a coletividade? De que maneira eu posso doar a doutrina espírita, a doutrina dos imortais, aquilo que eu recebi? De que maneira a semente do bem pode ser multiplicada? O que mais importa? A minha individualidade ou a coletividade que me recebe? O que mais importa? O meu bem-estar individual ou da minha família e o dos outros? Então devemos sempre nos situar dentro de um contexto do exercício da fraternidade ampla.
negar às vezes uma necessidade individual e priorizar a coletiva. Devemos ter isso em mente. Se dependemos, digamos assim, dos favores, do ambiente que nos acolhe, que nos irrigou o coração e a mente, nada mais justo e oportuno do que devolver o bem recebido promovendo o bem. Então o bem que espargimos é o bem que retorna a gente. Então o inferno que existe dentro de nós é porque ainda não despertamos para viver pelo outro. Então o ser que vive individualmente, ele se exaure, ele não obtém energia, ele se extingue, se individualiza e morre, porque ninguém é uma ilha, só crescemos coletivamente. Então a doutrina deve levar esse conhecimento e leva até todos nós, e nós devemos vivenciar isto, para que possa florescer o reino de Deus dentro de nós, ou seja, o céu que imaginamos no passado, que nada mais é do que um estado de espírito em equilíbrio, em busca de um estado de cada vez maior e mais plena harmonia. Isso só se consegue, só se obtém quando conseguirmos vencer o mundo e vencer a nós mesmos, nos tornando melhores hoje do que fomos ontem em todos os aspectos. E não há receituário mais perfeito do que a nobre e bela mensagem Caracteres do Homem de Bem. Basta ler no Evangelho o que caracteriza o homem ou mulher de bem. E aí buscaremos desenvolver a semente do reino de Deus dentro de nós, porque é inegável que a força criadora de todas as coisas, a causa primária, tem um quantum energético que foi plantado desde a nossa criação. E o nosso objetivo é abrir as portas dimensionais para que essa energia se expanda dentro de nós. Dá vazão para que o Deus interno ele se exteriorize e que ocorra a expansão de nossa consciência como seres espirituais, com a capacidade de pensar, de criar, de amar, de ceder ao convite ao erro e praticar o bem. Esse é o desafio. Então, se nos enclausuramos em nossas casas fisicamente, mas a nossa mente é livre, como disse o pensador Sócrates, as grades e os muros da prisão não me prendem, porque o meu pensar é livre. Então, assim o espírita deve agir, praticando o autoconhecimento e entendendo-se que ele é possuidor de uma energia de grande potencial que deve ser desenvolvida em direção do outro, dos outros, e amplificando isso para abranger o nosso planeta e a civilização que nos abriga, porque somos um tijolo da grande muralha, de uma grande construção, mas ainda somos uma peça importante desse conjunto. Essa busca é um desafio. E há um pensamento que poderia caracterizar isso. Admiramos muito os seres muito inteligentes, os gênios, mas de nada adianta uma mente brilhante se não conseguirmos desenvolver um coração que se ilumina. Só o sentimento iluminado nos libertará para a expansão de consciência da futura terra regenerada. Nós vamos então aproveitar, a sua fala, e até pelo horário, para não ficar muito extenso. Isso. E a gente acaba convidando, todos da casa. É um trabalho que nós faremos a quarta ou a quinta-feira, e que estejam com a gente. Se não aqui, porque a gente precisa atender o que a Organização Mundial da Saúde pede, o distanciamento, mas que em casa todo mundo possa vibrar. E vamos orar, vamos pedir, não por a gente, Eu acho que no início, a emoção que nos tomou, que o agradecimento, a saudade que nós estávamos de estar nesse espaço, e o quanto que é importante a gente vibrar
e estamos bem, estamos saudáveis, vibrar por aqueles que precisam, né? Então nós vamos fechar os nossos olhos, nós não vamos diminuir a luz em função do trabalho do Rogério, e nós vamos agradecer. Eu vou pedir a Cioli que inicie essa vibração, e vamos agora vibrar pelo nosso planeta. Nós temos a oportunidade cristalina de estarmos aqui respirando muito bem, mas tem muitos irmãos que estão precisando da nossa vibração. Nós temos um planeta Terra necessitando, e o momento agora não é de divisão, o momento agora não é de ideologias, o momento agora não é de briga política, o momento agora é de união. Nós vamos pedir, a humanidade agora precisa dar as mãos, e nós precisamos sair da nossa posição egoísta de tentar dividir por gênero, por movimento político, por movimento religioso, e agora é a união. A Cioli, por favor. É oportuno agradecer pela união de ideais e de energias que aqui se consolidam através da fé. A fé na vida, a fé que promove a esperança, os ideais que nos possibilitam sonhar com um mundo mais livre, mais pleno, mais rico de oportunidades, mais justo, mais equilibrado. Essa harmonia deve representar a centelha divina que se expande de dentro de nós para envolver o nosso próximo, o nosso planeta, em vibrações de fé, de esperança, de luz íntima, a envolver e abraçar aquele que está mais próximo, a compreender e tolerar, a perdoar e amar. Que as energias aqui geradas possam matar a fome espiritual daquele que busca, diminuir a dor daquele que sofre, levar o amor àquele que ainda tem ódio, levar a crença na imortalidade do ser a quem apenas acredita na morte. A morte não existe senão para o corpo físico, essa gaiola transitória que em algum momento libertará a essência que é luz, o Espírito imortal, obreiro da vida eterna. Nos abençoe, Jesus, com o seu amor e a sua paz, consolidando em todos a fé na justiça, no amor e na caridade, porque são leis eternas que governam este mundo e outros mundos, que derivam do Criador e fazem parte da sua lei natural. Nos dá, pois, divino amigo, a capacidade de compreender a tua vontade e submeter a nossa à tua vontade. Ajuda-nos a desenvolver a humildade e o respeito à tua hierarquia pautada no amor, na verdade e na justiça. Que a bondade e o amor de Deus aqui se expanda, alimentando a todos espiritualmente e fortalecendo o nosso planeta para o grande salto quântico que lhe cabe nesse momento de transição, para que essa divina escola sirva ainda a muitas outras gerações que aqui virão para perpetuar as leis de justiça, amor e caridade. Luz e paz a todos.